Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo aqui no canal. Já começando com as motos. E nós vamos para o nosso segundo vídeo de impressões. No caso, é mais um vídeo de analisando, dando minha opinião sobre um determinado assunto, mas colocado dentro do impressões que vocês já viram no começo do ano, já viram que eu falei sobre a questão do Kindle, e agora eu trago mais um vídeo para vocês dessa nossa nova playlist, desse novo quadro aqui dentro do canal. Eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões e sobre as minhas opiniões do documentário Democracia em Vertigem da Netflix. A grande história por trás de falar sobre o documentário Democracia em Vertigem é que ele foi indicado para o Oscar como o melhor documentário, se não me engano acho que foi nessa categoria, depois eu falo aqui direitinho para vocês, que eu queria também comentar sobre isso, né? Muitas pessoas estavam comentando sobre este documentário e estavam falando um pouco sobre que ele era muito bom, né? Que ele falava muito bem sobre toda essa questão da democracia em si, e eu também perguntei para vocês, né, para os meus seguidores lá no Instagram, quem queria que eu falasse sobre o documentário em si. Muitas pessoas falaram que sim, que queriam que eu falasse, então eu estou aqui falando. Basicamente, eu não vou contar assim toda a história aqui de Democracia em Vertigem, né, não vou dar spoilers sobre o que está dito lá. Muitas coisas a gente sabe, né, a gente já sabe o que aconteceu dentro de toda a nossa democracia maravilhosa, mas a diretora Petra Costa mostra como que a democracia ela foi caindo, né? Ela foi deixando de existir, né? Foi desfalecendo, né? Foi desmoronando em nossas mãos, principalmente com os políticos que estiveram no principal cargo político do país, que é a presidência. Então, ela vai analisando tudo isso. A gente percebe também que de todas as análises, né? De todas as coisas que ela vem trazendo para esse documentário, é que ela ficou muitos anos fazendo ele. Então, que a gente analisa que ela consegue conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a ex-presidente Dilma Rousseff em suas épocas de... Eu acho que do Lula ela não consegue tanto, mas a Dilma ela consegue entrevistá-la na época que ela ainda está no cargo. Então vocês percebem que a diretora Petra Costa ficou muitos anos trabalhando nessa produção para ela conseguir chegar em 2019 e lançar esse documentário e principalmente lançá-lo na Netflix, que é uma das principais plataformas de streaming que nós temos atualmente, e que deu uma visibilidade para que ela pudesse lançar esse projeto. Então ela vai falando do início do governo do presidente Lula até a saída de Dilma Rousseff, o impeachment, a entrada de Michel Temer e o que nós temos atualmente com o presidente Jair Bolsonaro. Então ela vai falando sobre todas essas coisas, tudo que veio a acontecer no meio, né? Tudo que veio a mostrar sobre os problemas em relação à corrupção, Lava Jato, Mensalão, o impeachment da Dilma, criação de Brasília. Então ela vai rememorando algumas coisas, porque ela vai falando também da vida dela, que os pais foram manifestantes na época das diretas já, conheceram Lula, foram torturados na época da intervenção militar. Então ela vai falando tudo isso durante todas essas coisas e ela vai mostrando muitas coisas interessantes que até mesmo eu não tinha percebido algumas coisas. Não vou dar spoiler sobre isso, mas algumas coisas ela vai falando, ela vai colocando para nós dentro deste documentário. Às vezes nos passa despercebido, né? A gente não acaba percebendo isso, a gente só vai perceber justamente quando uma pessoa vem e dá esse tipo de olhar para nós. Tem um ponto negativo sobre o documentário. Sim, tem. Mas esse ponto negativo é observação minha, tá? Vocês aí de casa, vocês que estão aí do outro lado, fiquem tranquilos em relação a isso. Vocês de casa, né? Parece que eu tô na televisão dos anos 90, né? Fala, o pessoal de casa, ô pessoal de casa, tudo bom? A narração da Petra é uma narração baixa. Não baixa em relação ao volume, mas baixa em relação a uma
certa tristeza. A ideia pode até ser essa em relação à tristeza de nós estarmos numa democracia que vem caindo. Só que em certos momentos a narração me incomodou bastante. Por ser pesado, né? A coisa já é pesada em si, e a narração da Petra vem e deixa cada vez mais embaixo. Às vezes chega em alguns momentos que essa narração te incomoda muito. Eu me incomodei com algumas coisas, mas se a ideia realmente era passar uma questão de tristeza, uma narração de tristeza de que realmente estamos caindo, estamos fadados ao erro, acertou bastante. Mas na minha opinião ficou uma narração que trouxe aquele peso muito forte para dentro do documentário. Tem algumas partes interessantes que a gente percebe dentro do Democracia em Vertigem que eu até destaquei justamente aqui para falar para vocês. Tem uma certa parte que um cara fala sobre a intervenção militar. O governo sendo controlado por militares seria um governo melhor, mesmo ele não tendo vivido na época da ditadura. Olha, eu não posso dizer muita coisa também sobre essa questão da ditadura, porque eu também não vivi nessa época. Mas o que eu já ouvi de coisas e o que eu já li de coisas, não foi uma época assim grandiosa e nossa, vamos arrasar dentro desse governo. Só que eu acho que a partir do momento que nós colocamos uma democracia dentro do nosso governo e que a gente tem que ter o povo do nosso lado, eu acho que é bem por aí. Porque o governo militar entra, faz o que bem quiser e o povo que tem que aceitar. E seja o que Deus quiser, o povo, se não aceitar, vai sofrer, vai manifestar e vai acontecer o que aconteceu na época da intervenção. Então tem uma parte bem interessante dessa que a gente vê o contraponto de quem apoia a intervenção, de quem apoiava a mudança de governo e de quem era contra a mudança de governo, a saída do governo, né? Principalmente analisa essa questão de direita e esquerda, né? A esquerda governando muito, a esquerda estando muito em cima do governo e querendo mudar o país, e a direita não querendo que essas mudanças acontecessem. Um outro destaque que teve foi quando ela começa a falar sobre o processo que prendeu o presidente Lula em relação ao triplex do Guarujá. Me deixou a nítida impressão de que o processo em si, eu não sei como que ele está lá, como que foi julgado e como que foi a condenação. Mas o que a Petra coloca sobre todas as investigações e tudo que foi dito ali, não há um real motivo para a prisão. Consequentemente, depois tivemos a saída do presidente da cadeia lá de Curitiba. Mas fica nítido que a prisão não teve um caráter assim de acusação, tipo, realmente você foi, Lula, você comprou o triplex com propina, que não sei o que. Não deixa claro. Na época que a gente estava ouvindo sobre a investigação, também não ficou claro. E isso ficou nítido no que ela disse no documentário. Isso também chama bastante atenção. Prestem, se você for assistir ou se você já assistiu, preste atenção nessa parte que começa a falar sobre a investigação em relação ao triplex do Guarujá. Fica nítido que não houve uma acusação séria e, consequentemente, depois nós vimos para onde foi o juiz Sérgio Moro. Então há muitas coisas, há muitas reviravoltas e escolhas e aliança. Ela deixa claro que o governo brasileiro não consegue viver sem aliança, que o governo brasileiro tem gente que está há mais de 20, 30, 40 anos do governo e não larga o osso. Então fica bem nítido isso, fica bem colocado tudo isso. E uma outra questão também sobre a questão do triplex, e não só da questão do triplex, mas de tudo que era noticiado, era o grande espetáculo da mídia em cima de tudo que estava acontecendo. Então, da questão do triplex, mensalão, o impeachment de Dilma Rousseff, prisão de Lula, a notícia em si, a notícia era dada, não estou falando que não, mas o espetáculo que se fazia em cima das notícias. Tudo era motivo de espetáculo, de grandes reportagens, de muita gente falando isso, muita gente falando aquilo. Então também fica bem nítido como que a mídia se aproveitou para escolher o seu lado. E
mostrar as suas caras. Eu tô gravando esse vídeo antes da premiação do Oscar, então depois eu deixo aqui pra vocês as informações se o documentário ganhou ou não, mas é uma dica muito interessante pra quem quiser entender sobre a democracia em si no governo brasileiro, não nos governos de fora. O que aconteceu na entrada do PT, tudo o que aconteceu na época do PT e agora com a saída do PT, a entrada ali de um governo de transição, que podemos dizer que foi de Michel Temer, e o que podemos esperar para o governo de agora com a entrada do Bolsonaro. Uma dica boa, muitas pessoas gostaram e não gostaram, a exemplo do presidente Bolsonaro que não gostou do documentário, mas ele falou que ele não assistiu. Então fica complicado dar qualquer tipo de veredito, né? Se você gostou deste vídeo de impressão, de analisando alguma coisa sobre, no caso eu também falei que ia analisar sobre produções como séries, filmes, e tô analisando um documentário para vocês. Deixa seu comentário aqui embaixo, siga nossas redes sociais, compartilhe o vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante no vídeo e se inscreva no canal. Dica boa para vocês, um documentário para entender um pouco sobre a política aqui no Brasil é o Democracia em Vertigem, que está disponível na Netflix. Gente, até a próxima semana. Tchau para vocês.